Professor Lucas, boa noite. Eu gostaria de te fazer algumas perguntas com relação à sua operação internacional. E eu gostaria que você me esclarecesse essas dúvidas, tudo bem? Tudo bem, minha amiga Marcele. É um privilégio estar aqui para esclarecer essas dúvidas. É uma honra poder se ver, é uma honra sanar esses questionamentos, essas dúvidas. E, por gentileza, estou à sua disposição. Muito obrigada. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Como uma estrutura societária paraguaia pode se tornar a âncora de um ecossistema global de negócios? Excelente pergunta, Marcele. Veja só, o Paraguai ele é um país menos burocrático que o Brasil. Ele tem regras, ele tem leis que têm que ser observadas e eu deixo isso claro. Mas ele é um país, por ser menos burocrático, por ser um país multimoeda, por ser um país integrado ao sistema SWIFT, entre outros meios de pagamento, o empresário brasileiro ou estrangeiro que tem uma operação fiscal, que tem uma empresa no Paraguai, ele pode utilizar essa empresa para receber e enviar pagamentos para o mundo todo, e inclusive para o Brasil. Do Brasil para o Paraguai, do Paraguai para o Brasil. E ter acesso a um serviço bancário em dólar, impermeável a bloqueios judiciais e impermeável à quebra de sigilo bancário e fiscal. Quer dizer, você consegue utilizar essa operação fiscal no Paraguai, esse domicílio fiscal no Paraguai, para atender às suas demandas negociais de importação, exportação e também proteger e blindar patrimônio. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Então, qual é o papel do Paraguai na blindagem patrimonial, especialmente para ativos líquidos e criptoativos? Perfeito, Marcele. Obrigado pela pergunta. Veja só, o Paraguai ele tem problemas, tem peculiaridades também. Ele não é, eu nunca defendi que o Paraguai é perfeito, tá? Mas qual é a situação do Brasil hoje? O Brasil ele é incongruente em muitas regras. Às vezes tem uma regra do município que é contrária a uma regra do Estado, que é contrária a uma regra federal. Então isso gera um cenário de esquizofrenia normativa, de insegurança jurídica e institucional. Então, se você tem uma operação fora da jurisdição brasileira, especificamente no Paraguai, você não estará tão exposto a essa instabilidade jurídica, institucional, legal, jurisprudencial. Então, você tem a possibilidade de receber, pagar e liquidar criptoativos no Paraguai, de forma lícita, legítima, clara e evidente, e não ficar sujeito à instabilidade do país, do Brasil, porque uma hora tributa, outra hora não tributa, outra hora quer tributar retroativamente, enfim. A peculiaridade do Brasil é a instabilidade. O empresário quer e precisa de estabilidade dos negócios. E o Paraguai, apesar de ter problemas e peculiaridades, oferece um cenário jurídico estável no aspecto jurídico e institucional. Muito interessante. Então, indo para a próxima pergunta, quais são as vantagens fiscais de uma holding paraguaia para um portfólio de investimentos diversificado? Marcele, sua pergunta é brilhante. Qual é a peculiaridade do Paraguai? Ele é um paraíso fiscal. Como todo e qualquer paraíso fiscal, ele não tributa a renda internacional que lá é alocada, que lá é colocada. Então, se você recebeu algum tipo de lucro, dividendo de uma empresa sua nos Estados Unidos, na Europa ou no Brasil e leva para o Paraguai, você não é tributado lá. A Receita Federal do Paraguai não tributa você. A Receita Federal do Paraguai ela vai lhe tributar em até 10% do seu lucro das operações empresariais, industriais, comerciais que acontecerem dentro do Paraguai. Então, se sua operação nos Estados Unidos ou na Europa aconteceu e você trouxe o recurso, alocou o recurso no Paraguai, o Paraguai não vai tributar esse valor que lá é alocado. Ou seja, é inteligente, é estratégico e é, sobretudo, lícito, legítimo. Vamos para o Paraguai. Além da alíquota de 10%, quais são os benefícios fiscais intangíveis de operar no Paraguai? O Paraguai ele tem 2 pontos
A gente vai falar depois sobre a Lei Maquila, tá? Sim. Mas ele tem 2 pontos que ele marca golaço. Um é a taxa de juros básica substancialmente menor que a brasileira, é 6%, 7% ao ano. Isso aí faz com que tomar dinheiro emprestado seja mais barato e, portanto, fique tudo mais competitivo, mais acessível. E o segundo ponto é a energia barata. E o terceiro que a gente vai falar depois é a questão da Lei Maquila. Mas esses 2 pontos, taxa de juros barata ou baixa e energia barata, fazem com que o Paraguai se torne a bola da vez para quem quer empreender, para quem quer, obviamente, ter seu comércio, sua indústria, seu hub de negócios, seu domicílio fiscal internacional, para todos os fins negociais, blindagem patrimonial, importação, exportação, etc. Em que cenário a abertura de uma empresa paraguaia se torna uma prioridade para um empresário de alto patrimônio? Em que cenário o Paraguai se torna interessante? Porque o empresário, a partir do momento que ele toma certo volume, a partir do momento que ele tem 2, 3, 4, 5, 6, 10 CNPJs, a partir do momento que ele tem 20, 30, 40, 200 funcionários, ele passa a sofrer processos judiciais. É normal, é natural. Reclamação trabalhista, autuação da fiscalização, autuação fiscal, autuação ambiental, etc. E se ele deixa valores nas contas bancárias, ele vai sofrer bloqueios judiciais. É normal que isso aconteça. Se ele deixa uma reserva fora da jurisdição brasileira, o valor que está lá alocado não é permeável a esse tipo de instabilidade e bloqueio. Tá? E tem que ficar claro, Marcelo, que a gente não defende aqui o inadimplemento, a dívida. Quem deve tem que pagar. Agora, é necessário, é oportuno, é sábio ter uma contingência. E uma contingência oportuna é essa via do Paraguai que a gente defende, fala e explica para os nossos clientes e seguidores. Ótimo. Como a confidencialidade e a segurança jurídica paraguaia se comparam com outros paraísos fiscais tradicionais? O Paraguai ele tem alguns tratados com o Brasil, tá? Mas ele não reporta as movimentações que você faz no Paraguai para o Brasil. Óbvio que se você praticar ilícitos, o Paraguai vai reportar. Mas se você tem uma empresa legítima, lícita, que opera dentro da legalidade, ele não reporta suas movimentações para o Brasil. Ou seja, para quem quer sigilo, discrição, silêncio e, obviamente, proteger o patrimônio, é o lugar ideal. Deve-se levar em consideração também que com o Drex, que é o novo Pix, que é a CBDC brasileira, o cripto real, todas as transações estarão concentradas em um Big Data à disposição do Banco Central, do governo brasileiro. No Paraguai não funciona assim. No Paraguai, cada banco tem o seu sistema próprio de transação. Ou seja, é uma segurança a mais, é uma camada a mais de privacidade que o empresário que tem empresa no Paraguai tem e que o empresário que tem empresa no Brasil, infelizmente, não tem. Podemos pensar na empresa paraguaia como uma apólice de seguro contra a volatilidade econômica e política da região? Sem dúvida, porque se a gente for buscar a história do Brasil, recente inclusive, na década de 80, nós tivemos um período de hiperinflação. Na década de 90, nós tivemos o colapso da segurança jurídica com o confisco da poupança, do Plano Collor. Tá? E a história do Brasil é marcada por crises, instabilidades, colapsos políticos, econômicos, etc. Então, para evitar que você seja permeável, que você seja pego de surpresa por algum tipo de colapso, e eu não torço contra o meu país, eu torço que meu país dê certo, mas é uma realidade, a história está aí para nos ensinar. Em havendo qualquer colapso dessa magnitude ou similar, você não vai ser afetado, você não vai ser prejudicado em virtude dos valores lá alocados não serem permeáveis a um cenário de confisco, de bloqueio, etc. Qual é a arquitetura societária ideal para quem busca otimizar a sucessão patrimonial? A arquitetura societária é igual um casco de um navio cargueiro, tá? O casco de um navio cargueiro ele tem vários compartimentos, porque se um for avariado, os outros vão permitir que o navio continue flutuando. Então, assim, ter holding no Brasil
é uma linha, tá? Ter uma parte em criptomoeda também é outra linha. Ter uma parte em ações no Brasil e fora do Brasil também é outra linha. A offshore, a empresa gestora de fundos no Paraguai, também é mais um sistema de contingência e ancoragem para mitigar riscos e, obviamente, se houver uma adversidade, você ter um balão de oxigênio para poder respirar e não ficar sem liquidez. O Paraguai é apenas uma base de custos baixos ou uma plataforma estratégica para a expansão global? Hoje, em virtude do aperfeiçoamento institucional, da integração ao sistema SWIFT e com a rota bioceânica, que nós vamos falar depois, sem dúvida, o Paraguai é plataforma estratégica interessantíssima para expansão negocial, tanto no sentido empresarial, quanto no sentido industrial e quanto no sentido financeiro. Muito bom. Como a legislação paraguaia protege o investidor de eventuais mudanças políticas ou intervenções estatais? A legislação paraguaia ela tem pontos muito similares em relação à legislação brasileira. Tá? E um dos pontos que é muito relevante para o brasileiro que vai empreender no Paraguai é porque no Paraguai não existe o Drex. E o fato de não existir o Drex, a transação permanece sigilosa. Eu falei sigilosa, não quer dizer que você não tenha que prestar reportes fiscais à Receita Federal do Paraguai. O Paraguai não é bagunça, tá? A movimentação bancária permanece sigilosa, fazendo o reporte fiscal oportuno. Então, pelo fato de a gente ter uma legislação que não é igual à do Drex no Brasil, um sistema de pagamento distinto do Drex, é que faz com que o Paraguai tenha se tornado uma possibilidade de, não só real, como em algumas situações até necessária para o empresário brasileiro. Entendi, professor Lucas. E por que o mercado imobiliário paraguaio é a próxima fronteira para investidores de alta performance? Por que investir em imóveis no Paraguai? Apartamentos, fazendas, imóveis rurais. Porque há situações em que os preços são similares, mas há muitas situações em que os preços são mais acessíveis, mais competitivos do que no Brasil, tanto para apartamentos quanto para fazendas, imóveis rurais, imóveis para fazer loteamento dos mais distintos usos residenciais ou comerciais. Então, assim, há muitas situações em que o acre de terra, o metro quadrado ou o hectare, comparado com o Brasil, ele é mais acessível, mais competitivo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, igualmente importante, o custo de registro, escrituração, manutenção de encargos tributários, minha querida Marcele, é substancialmente menor do que no Brasil. E hoje, com o CCIR e o georreferenciamento, que foi obrigatório para quase toda a propriedade rural, é uma situação muito delicada, porque qualquer queimada, qualquer desmatamento que houver, eles vão identificar o dono da terra, mesmo que o dono da terra não tenha nada a ver com isso, porque já está tudo georreferenciado, vinculado ao CCIR, vinculado ao CPF, CNPJ do proprietário. Ou seja, vai ter gente pagando por um pecado que não cometeu. Com tantas boas qualidades do Paraguai, acreditamos que daqui a pouco teremos muitos empresários migrando para lá, né, professor? Já há um movimento, Marcele, de empresários de vários segmentos, migrando para lá, tá? Aqui, Marcelo, eu vou pedir licença. Nosso público aqui é o empresariado, tá? Nós falamos para os empresários. Se você tem interesse em ir para o Paraguai para trabalhar, funcionário, CLT, eu só sugiro você ir se você for um trabalhador ultra qualificado. O Paraguai não é uma boa oportunidade para trabalhadores sem qualificação. Nossos canais, nossa comunicação é direcionado para você, que é empresário, empreendedor, profissional liberal, advogado como eu, ou médico, ou contador. Enfim, se você é trabalhador, se você quer arrumar um emprego no Paraguai, esse canal não é para você. Procure canais que lhe orientem em relação a essa questão do emprego no Paraguai.
Nosso canal é para o empreendedor, empresário, industrial e profissional liberal. Nós não tratamos aqui sobre empregos no Paraguai. Marcele, querida, por favor, continue. Vamos lá, professor. O que torna a aquisição de terras agrícolas no Paraguai um ativo tão atraente para o agronegócio de ponta? Ter fazenda no Paraguai é interessante porque o tipo de solo no Paraguai é aquele barro roxo, aquele barro que impregna, que é um barro extremamente fértil. Então, assim, as fazendas de São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso, são muito similares às fazendas do Paraguai, o tipo de solo, tá? Então, assim, para o criador de gado de corte, para o plantador de soja, ou até de gado leiteiro também, o Paraguai tem um clima e um tipo de solo muito similar a essa região do Brasil. E nós sabemos que o celeiro do Brasil está em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul. Então, ele é muito similar ao tipo de solo e clima. E tem um preço de aquisição mais competitivo, mais acessível, não há tantas regras, tantas punições, tantos condicionamentos, e a questão tributária para manter é substancialmente menor. É por isso que o Paraguai, para quem quer comprar fazenda, tem que ser devidamente estudado, calculado, e talvez seja muito interessante investir no Paraguai comprando fazenda. E nós auxiliamos nossos clientes que querem comprar fazendas no Paraguai. Nós temos os parceiros corretores, os topógrafos, para fazer o levantamento das especificidades de terra, solo e, obviamente, o georreferenciamento para fornecer aos clientes conforme o interesse, se vai querer gado de corte, gado de leite ou produção de grãos. Muito bom. Quais são as garantias legais para estrangeiros que compram imóveis no Paraguai, como fazendas e apartamentos? Quem compra imóvel no Paraguai, lá tem um sistema de registro, de matrícula imobiliária, muito similar ao brasileiro. Então, assim, você, para comprar um imóvel de alto valor, você só compra se tiver com a documentação do Paraguai. Imóveis de baixo valor você compra sem a documentação do Paraguai. Só que o nosso público aqui não vai querer comprar imóvel de baixo valor, vai querer comprar imóvel de alto valor agregado para investir, lucrar, etc. Então, assim, tem que ter a cédula de identidade paraguaia, que é completamente digital hoje, com vários pontos de antifraude, tá? E tem que ter a matrícula do imóvel. Então, assim, pelo fato de o Paraguai estar sendo digitalizado, ter uma cédula de identidade nova de 2022 para cá, com vários caracteres que dificultam, até inviabilizam fraude, e ter a matrícula do imóvel, que também está sendo digitalizada, é um sistema seguro, confiável, que tem realmente debelado, evitado ao máximo fraudes. E qual é o retorno esperado sobre o investimento em imóveis comerciais em Cidade do Leste, comparado a outras cidades vizinhas? Vamos lá. Quem quer comprar imóvel no Paraguai para investir, gente, isso é muito importante que eu vou dizer, tá? Nem toda cidade é interessante. Imóvel para investir, para alugar no Airbnb, no Booking, para ter um retorno de 1,5%, 2%, 2,5% ao mês, tem que ser imóvel em cidade turística. CDE, Assunção, Encarnação. Então, assim, se você adquirir um estúdio, um quarto-sala ou um 2 quartos em cidades turísticas, em pontos específicos, e nós auxiliamos os nossos clientes para isso, você consegue ter 1%, 1,5%, até 2,5% de retorno no investimento, principalmente se for flat de luxo em bairros específicos com alta demanda. E, inclusive, o aluguel não é nem em Guarani, que é a moeda local. O aluguel é cotado em dólar. Então, professor, são muitas perguntas, mas é bom porque a gente pode esclarecer a dúvida de todos os empresários que têm interesse, claramente, em ir para o Paraguai. Como a legislação paraguaia facilita a compra de grandes propriedades rurais por estrangeiros? Marcele, você é uma menina brilhante. É uma pergunta atrás da outra, extremamente pertinente aos interesses do nosso público aqui. A legislação paraguaia, ela é facilitadora em relação a adquirir propriedades rurais,
porque o crédito é barato, o crédito é subsidiado. Então, se o empresário tem um relacionamento bancário, se o empresário tem a movimentação bancária, ele vai conseguir comprar a fazenda financiada com um crédito subsidiado. Então, é uma estratégia extremamente interessante para adquirir patrimônio. Agora, há restrições, tá? Se você não tiver a cidadania, existe uma quantidade de quilômetros que você tem que observar da fronteira, tá? Mas se depois você adquirir a cidadania, aí você consegue comprar as fazendas, inclusive em região de fronteira. Professor Lucas, aproveitando agora essa sua última resposta, existe uma certa facilidade para que o empresário possa conseguir a cidadania paraguaia? Existem várias formas de conseguir a cidadania paraguaia, tá? Inclusive a cidadania por investimento. O que é que a gente sugere para os nossos clientes? Solicite o visto provisório por 2 anos, depois faça a renovação para ser sem validade, e depois de 36 meses, contados do primeiro visto, pelo fato de ser brasileiro, exerça o direito de solicitar a cidadania paraguaia. Ou seja, depois de 36 meses que o primeiro visto foi expedido, você já pode solicitar a cidadania paraguaia e, portanto, gozar de todos os direitos da condição de cidadão paraguaio, inclusive o passaporte. Muito bom. Além da valorização, quais são os incentivos fiscais para quem investe em imóveis para renda no Paraguai? Além da valorização, se for um imóvel afetado, ou seja, direcionado para desenvolver um parque fabril, para desenvolver indústria, você pode se beneficiar da isenção dos impostos em relação ao imóvel. Tá? Não é qualquer imóvel. Se for um imóvel voltado, afetado, direcionado a desenvolver parque fabril, aí você pode se beneficiar da isenção daquele imóvel específico que está direcionado, afetado a um parque fabril. Entendi. O que a estabilidade do mercado paraguaio oferece que mercados maiores e mais consolidados não oferecem? Pelo fato de ser um país pequeno, pelo fato de ser um país com taxa de juro baixa, pelo fato de ser um país menos burocrático, menos complexo que o Brasil, pelo fato de ser um país com menos regras, menos liturgias, e pelo fato de você ter acesso ao sistema de pagamento internacional, o Paraguai, ele, sem dúvida, não é mil maravilhas, tem defeitos e peculiaridades, mas ele traz oportunidades substanciais para o empreendedor brasileiro e vai trazer ainda mais com a implementação da rota bioceânica que vai cruzar a América do Sul todinha, inclusive passando pelo Paraguai. Muito bom. Como é o processo da avaliação de documentos, de modo a evitar fraudes na compra de uma fazenda de alta produtividade no Paraguai? Todos os meus clientes que querem comprar fazenda no Paraguai, eu tenho cuidado, eu tenho zelo de auditar toda a documentação, tanto da pessoa que está vendendo, se for pessoa física, ou da empresa que está vendendo, auditar todas as certidões cíveis, tributárias, criminais, verificar as certidões imobiliárias da matrícula ou matrículas, porque tem fazenda que tem várias matrículas, fazer o levantamento georreferenciado com topógrafo, verificar se há algum tipo de execução fiscal, algum tipo de indisponibilidade na matrícula. Nós fazemos todo o checklist para que o nosso cliente compre a fazenda com due diligência, com auditoria, com segurança, que ele saiba exatamente o que está comprando, como está comprando, de modo tal que ele não seja alvo de uma fraude na hora de comprar essa fazenda no Paraguai. Muito bom. E quais são os principais riscos a serem mitigados na hora de investir em apartamentos de luxo no Paraguai? Um ponto que eu sugiro para quem vai comprar apartamento de luxo no Paraguai é não comprar à vista. Financie uma parte pelo banco, tá? Porque uma vez que você financia uma parte pelo banco, o próprio banco ele vai ter um checklist para evitar a fraude.
Então, se você quer comprar apartamento de luxo no Paraguai e quer comprar à vista, não compre à vista. Financie uma parte, que isso evita a fraude. Ok. O que faz do investimento em imóveis no Paraguai uma estratégia de longo prazo e não apenas especulativa? O Paraguai ele tem desenvolvido um parque fabril pujante em virtude da Lei Maquila. Nós vamos falar sobre isso depois. Qualquer região, país, cidade, estado, localidade que tenha um parque fabril forte, ele tem todo um ecossistema de serviços que vai demandar casas, apartamentos, enfim, ele vai demandar serviços em geral. Qualquer país que quer se desenvolver, o caminho é a industrialização. E o Paraguai tem feito isso. Qual é o consectário de um país que tem uma indústria forte, pujante? Valorização de imóveis, fazendas, terrenos, lotes. Por quê? Porque as pessoas vão demandar espaço, serviço, etc. Então, é uma oportunidade de business, de serviço. Qual o verdadeiro impacto da Lei Maquila para uma indústria que busca competitividade global? Marcele, eu falo isso com muita tristeza, tá? Mas parte do parque industrial paulistano, do Rio de Janeiro, de Minas, de Goiás, de Mato Grosso, está migrando para o Paraguai. Não é porque o Paraguai é feio ou é bonito, é porque existe uma estrutura legislativa, uma estrutura legal que viabiliza a instalação do parque fabril, que é justamente a Lei Maquila, porque você vai pagar 0% de imposto em relação aos insumos que você importar para processar o seu produto no Paraguai e vai pagar 1% de imposto quando você exportar esse produto, essa manufatura, esse produto industrializado, que pode ser acabado ou parcialmente acabado, desde que você faça um processamento dentro do Paraguai. Quando você for exportar ele para o Mercosul, Brasil, Argentina ou Estados Unidos, até que seja, você vai pagar 1% de imposto. Quer dizer, é um golaço para atrair parques industriais, não só do Brasil, como de toda a América Latina e até do mundo, porque nós temos visto agora, recentemente, um movimento de europeus indo para o Paraguai. Muito bom. Muito interessante também. Acredito que com essa sua aula aqui, a gente vai ter muito mais empresários aqui. O nosso objetivo, Marcele, é justamente, primeiro, ser didático. Sim. Segundo, explicar que o Paraguai tem vários pontos que precisam ser e serão melhorados, aperfeiçoados, tá? E dizer o seguinte, que não cabe preconceito. O Paraguai é um player de negócio para o empresário que quer ganhar dinheiro, que quer proteger patrimônio, que quer ter um hub internacional de business, de negócio. Ou seja, é para quem quer jogar para ganhar, para marcar gol, tá? Ou seja, não cabe preconceito. Podemos chamá-lo, então, de paraíso fiscal. Ele é, o Paraguai é paraíso fiscal, o Panamá é paraíso fiscal, Dubai é paraíso fiscal, há vários paraísos fiscais. Mas qual é o paraíso fiscal que você atravessa a fronteira e fala tete a tete com o gerente, consegue tirar um empréstimo a 8%, 7% ao ano, e, se for o caso, até liga para o gerente e o gerente fala português com você. Eu só conheço um. O nome é Paraguai e a cidade é Cidade do Leste, CDE. Muito bom, então vamos para o Paraguai. Professor, como o regime da Zona Franca Paraguaia se traduz em otimização de custos e logística para importadores? O Paraguai ele tem uma cidade, essa cidade que eu acabei de falar, é uma zona franca, tá? Então, assim, ela, dependendo do tipo de negócio que você desenvolva, se você tiver a sede fiscal da sua empresa em CDE, Cidade do Leste, você não paga nem os 10% do imposto, você é isento do imposto. Então, assim, a Zona Franca do Paraguai é como se fosse a Zona Franca de Manaus, tá? O Paraguai tem essa Zona Franca, que é em CDE, Cidade do Leste, e é por isso que eu digo e defendo que a melhor cidade para ter sede fiscal da empresa, dependendo do seu tipo de business, é CDE, é Cidade do Leste. Muito bom. Em um cenário de instabilidade de cadeia de suprimentos, como a localização estratégica do Paraguai se torna um diferencial? Porque o Paraguai ele é central, entendeu?
Se você for buscar qualquer outro país da América Latina, o Brasil é continental, que é uma bênção. Nós somos abençoados que é continental. Mas o Paraguai ele é central, ele fica no meio. Pelo fato dele ficar no meio, ele é igual o Cajamar em São Paulo. Qual é o ponto de distribuição do Mercado Livre para o Brasil todo? Qual é o hub logístico de distribuição de mercadoria para o Brasil todo? É Cajamar, em São Paulo. Por quê? Porque ele fica no meio, ele fica centralizado. É pelo mesmo motivo logístico que o Paraguai é interessante, porque ele fica centralizado. Então, ele fica equidistante a todos os países, estados, regiões da América Latina. Teria a ver com a bioceânica? Tem a ver com a bioceânica também, porque a bioceânica vai beneficiar. Os interesses chineses são tão muito bem calculados. A bioceânica ela vai atravessar toda a América do Sul e vai beneficiar a todos os países da América do Sul, inclusive Paraguai, Bolívia, Brasil, Chile, Argentina, enfim. A bioceânica é um projeto geopolítico de poder e dominação asiático, especificamente chinês, que é inexorável. Quais os segredos para uma operação de importação de sucesso utilizando o Paraguai como hub? Bom, quem já importou alguma coisa da Ásia, da China, do Cazaquistão, do Paquistão, do Oriente Médio, sabe que no Brasil, além das taxas, do desembaraço aduaneiro, existe uma série de licenças, autorizações, alvarás que você precisa ter sob pena da sua mercadoria ficar retida ou no aeroporto ou no porto, conforme a tipologia de frete que você usa. O Paraguai ele é muito menos burocrático do que o Brasil. Então é muito mais interessante importar para o Paraguai, fazer um estoque estratégico no Paraguai e depois importar para o Brasil. Porque as exigências, a liturgia, os alvarás, as licenças são substancialmente mais baratas e em menor quantidade do que no Brasil. Como o Paraguai pode funcionar como uma plataforma de reexportação para os principais mercados da América Latina? Dessa forma que eu te falei, Marcele, essa pergunta sua é muito interessante e ela é redundante, né? Eu acho que você fez ela de propósito. Você recebe a mercadoria, por exemplo, eu estou operando agora uma estrutura empresarial para um importador de tinta de tatuagem, tá? Ele me procurou, me contratou, nós estamos abrindo para ele uma empresa no Paraguai e ele importa só tinta de tatuagem. É muito mais barato para ele trazer a tinta de tatuagem dos Estados Unidos para o Paraguai e depois trazer para o Brasil do que trazer diretamente para o Brasil. Porque tem uma série de licenças, Anvisa, isso e aquilo, TTT, enfim, que faz com que seja mais interessante trazer dos Estados Unidos para o Paraguai e depois distribuir para o Brasil, Argentina, Colômbia, porque tinta de tatuagem é igual cigarro, vende muito e vende em todo lugar, porque tem uma alta demanda de tatuadores. E assim, é uma coisa que tem uma margem alta porque tem um serviço artesanal, entendeu? Então, assim, é mais interessante, nesse caso específico, trazer para o Paraguai do que trazer para o Brasil. Professor, você já falou bastante, né? Já deu vários exemplos de que o Paraguai é um ótimo país para se investir. Quando a gente fala sobre a América Latina, as pessoas falam muito sobre Brasil, Chile, Argentina, mas por que especificamente o Paraguai e não um desses outros países que são referência na América Latina? Por que o Paraguai e não a Argentina? Por que o Paraguai e não o Chile? Por que o Paraguai e não o Uruguai? Porque o Paraguai tem problemas que nós brasileiros iremos resolver por intermédio do empreendedorismo. Onde houver problema, há a possibilidade de se vender uma solução. E, obviamente, quando se vende uma solução, se ganha por isso. Onde tem problema, tem quem venda a solução. É por isso que o Paraguai é muito mais atrativo do que o Chile, do que o Uruguai e do que a Argentina. Inclusive, quero registrar, tá? O brasileiro é muito bem tratado no Chile, no Uruguai e no Paraguai. Mas o argentino, infelizmente, maltrata o brasileiro. O que é
uma situação de muita tristeza, porque quando o argentino chega no Brasil, ele é muito bem tratado, é tratado como um irmão que realmente é. E o brasileiro não merece ser maltratado pelo argentino, como muitas vezes acontece. Podemos dizer, então, que o Paraguai é a cura para as dores dos nossos brasileiros. Podemos dizer, Marcele, que o Paraguai tem problemas, tem situações que têm que ser desenvolvidas, tá? Mas, assim, é uma situação de contingência para que o empresário não fique exposto a esse cenário tributário, jurídico, legal, esquizofrênico brasileiro 100%, para que ele tenha uma contingência lá, tá? Tem problemas? Tem. Mas tem mais estabilidade institucional do que o Brasil, por incrível que pareça, até porque é um país menor. Qual a infraestrutura logística disponível para quem quer construir um parque industrial de ponta no país? Bom, a estrutura logística lá está sendo aperfeiçoada, tá? Tem muitas estradas sendo construídas, tá? Tem muita coisa para ser melhorada. Agora, o principal ponto de você operar uma indústria no Paraguai é a questão da Lei Maquila, porque é imbatível. O benefício fiscal é imbatível, tá? E essa questão da estrutura logística, realmente, tem coisa que é precária. Mas o investimento chinês dentro do Paraguai está sendo tão forte, tão robusto, que isso aí vai ser resolvido. A questão de estrada, a questão de ferrovia, isso aí vai ser resolvido no intervalo de 5 anos. Então, assim, existe uma empresa centenária chamada Lupo, que faz meias. É uma empresa que está há mais de 100 anos vestindo a camisa 10 e marcando gol. Essa empresa deslocou parte do seu parque industrial para o Paraguai. Aí eu lhe pergunto, minha amiga Marcele, você acha que uma empresa que está há 100 anos com a camisa 10 marcando gol faria uma movimentação dessa magnitude sem colocar tudo na ponta do lápis? De forma nenhuma, principalmente a Lupo, que é uma empresa, né, centenária que é muito reconhecida no mercado. Pois é, então a gente não precisa inventar a roda, basta ver como é que os campeões se movimentam, copiar e colar a estratégia. É o que eu faço. Eu não tenho a pretensão de inventar a roda, nem de corrigir o mundo. É aquele Ctrl-C, Ctrl-V, né? Obviamente aperfeiçoando dentro das minhas limitações. Muito bom, vamos lá. A alíquota zero de impostos sobre bens de capital importados pela Maquila é o principal benefício ou a mais? A mais. Crédito subsidiado, conforme o caso. Você tem uma isenção em relação ao terreno, conforme o caso também. E você vai pagar só 1% de imposto em relação ao que você exportar, sem falar nas possíveis deduções que você pode ter, tá? Então, assim, crédito subsidiado para compra de maquinário, crédito subsidiado para adquirir imóveis voltados à atividade fabril. O Paraguai, ele tá marcando um golaço com essa... Não é uma legislação nova, tá? É uma legislação que já tem um tempo razoável, mas ele está marcando um golaço com esse incentivo fiscal que tem dado para quem quer ter um parque industrial no Paraguai. Muito bom. Como a mão de obra paraguaia pode se adequar às exigências de uma indústria de alta tecnologia? Uma advertência para você que quer abrir indústria no Paraguai. Trabalhador ultra qualificado, você vai ter que trazer do Brasil para o Paraguai. Você não vai encontrar no Paraguai. Trabalhador, chão de fábrica e intermediário, você encontra. Mas ultra qualificado, ou você forma, ou você traz para o Paraguai. Em relação à mão de obra ultra qualificada, o Paraguai precisa melhorar e muito. Professor, vou fazer uma outra pergunta aqui, tendo em vista que tem crescido bastante o número de russos, inclusive empresários e empreendedores na Argentina, imigrando aqui para a América do Sul. Também são um público-alvo para o Paraguai? O Paraguai hoje ele atrai gente do mundo todo. É russo, alemão, italiano. O pessoal vai para lá não necessariamente para morar, mas é para ter um domicílio fiscal, uma empresa, para poder fazer business, negócio, receber pagamentos internacionais, enviar pagamentos internacionais. Enfim,
E outra coisa, o Paraguai ele não tem preconceito. Você pode ser branco, preto, azul, amarelo, vermelho, roxo, chinês, brasileiro. Você pode ser o que for. O Paraguai está de portas abertas para receber o investidor. Tá? Então, assim, você é investidor, quer contribuir, quer gerar emprego, quer gerar renda, quer dar oportunidade para o povo paraguaio, as instituições vão abrir as portas para você. Você vai ter a oportunidade de empreender lá de forma simplificada, desburocratizada. E nossa consultoria, obviamente, auxilia os nossos clientes para poder fazer isso aí. Nós temos relacionamento, nós temos o know-how, o conhecimento, a estratégia, enfim, nós temos a malícia operacional da atividade. Muito bom. Que vantagens uma indústria que produz no Paraguai tem ao exportar para o Mercosul, Europa e Ásia? Principal vantagem de uma indústria que opera no Paraguai e exporta para o Brasil, para a Ásia, para os Estados Unidos, para a América Latina de modo geral, é o custo operacional, em 3 frentes: mão de obra barata, energia barata e incentivo fiscal, conforme a gente já falou aqui. Muito bom. Quais os principais entraves burocráticos que uma empresa de grande porte enfrenta ao se instalar no Paraguai? Se for uma indústria de grande porte, primeiro tem que conseguir as licenças para trabalhar sobre os benefícios fiscais da Lei Maquila, tá? Se essa indústria mexer com produtos químicos ou algum tipo de produto tóxico perigoso, ou, por exemplo, eu conversei com um empresário que ele quer abrir no Paraguai uma fábrica de vidros blindados, tá? Então, assim, se mexer com produtos controlados, como vidro blindado, ou se mexer com alguns tipos de químicos ou tóxicos, vai precisar, além das licenças da Maquila, vai precisar das licenças dos órgãos oportunos para poder operar o seu parque fabril. Mas são coisas que dá para conseguir. Não é nada de outro mundo, não é nada extraordinário. E, obviamente, nós temos o relacionamento para poder agilizar e diligenciar a solução para isso aí. Professor, são muitas perguntas, né? Mas, assim, são perguntas bem diretas e é bom porque, além de tirar as minhas dúvidas, né? Tiram as dúvidas também dos outros empresários que estão acompanhando. Como a residência fiscal paraguaia pode ser o primeiro passo para a obtenção de um segundo passaporte? Marcele, a sua pergunta é muito oportuna, muito brilhante, como todas que você fez. O primeiro passo para conseguir o passaporte paraguaio é tirar a residência temporária de 2 anos. Depois de 2 anos, você renova para prazo indefinido, aí soma mais 1 ano. Quer dizer, do dia em que você tira a provisória, você soma 36 meses para poder solicitar o passaporte paraguaio, solicitar a cidadania e, portanto, o passaporte. Qual é a vantagem do passaporte paraguaio? É um passaporte tão forte quanto o brasileiro. É um passaporte estratégico, válido, interessante, que tem que ser colocado como pauta de interesse do empresariado, que sabe que pode ter fatalmente e infelizmente o passaporte bloqueado pela justiça. Muito interessante. Qual é a relação direta entre o investimento no Paraguai e a facilitação do processo da cidadania? Existe um tipo de residência que é por investimento. Você investe um valor e já consegue a residência definitiva sem passar pela liturgia, pelo protocolo de 2 anos. Mas isso aí é para o cara que quer realmente desenvolver o Parque Fabril. Se não for o perfil de desenvolver o Parque Fabril, se ele quer a blindagem patrimonial, ou se ele quer o hub de negócios, ou se ele quer importar e exportar, é mais interessante, mais atrativo economicamente, financeiramente até, fazer pela via tradicional. Mas, se quiser fazer o Parque Fabril, claro e evidente que há esse investimento, essa residência por investimento, e nós também assessoramos os nossos clientes para isso. Além da mobilidade, que outros benefícios práticos o passaporte paraguaio oferece ao cidadão global? O critério para um passaporte ser fraco ou ser forte é muito simples, Marcele. A quantidade de países que você consegue ir, acessar, sem ter visto. Sim. Um passaporte, um dos mais fortes é o japonês. Você consegue viajar quase o mundo todo sem visto. Outro passaporte forte, alemão. Outro, espanhol. Outro, português.
O passaporte paraguaio é tão forte quanto o brasileiro, porque ele consegue acessar quase o mesmo número de países que o passaporte brasileiro consegue acessar sem visto. Então, é um passaporte estratégico válido, interessantíssimo, sob essa perspectiva. Quais os caminhos mais eficientes para obter residência permanente e, subsequentemente, a cidadania paraguaia? O caminho mais efetivo é solicitar no setor de imigração a residência temporária, aguardar 2 anos, 24 meses, e depois solicitar a residência definitiva, né? Quem quiser fazer isso diretamente, pode fazer. Agora vai enfrentar a fila, vai demorar, enfim, vai estar sujeito a adversidades e intempéries. Quem quiser a conveniência, a facilidade e a segurança e tiver o perfil empresarial, pode me procurar e nós teremos o maior prazer em assessorar, o maior privilégio em assessorar nossos clientes. Muito bom. O que a cidadania paraguaia adiciona ao portfólio de um indivíduo que já possui a cidadania brasileira e europeia? A prerrogativa de ser tratado como paraguaio, como cidadão paraguaio, entre as quais existem situações de extradição, você evita a extradição, existe uma série de garantias constitucionais que a Constituição paraguaia dá ao cidadão que não dá ao residente. Então, uma vez que você seja cidadão paraguaio, você terá garantias constitucionais de cidadão paraguaio, o que torna a cidadania interessante, assim como a cidadania europeia e a cidadania brasileira. Qual é o real valor do passaporte do Paraguai? É um passaporte que é tão valioso quanto o brasileiro e ele serve como passaporte de contingência, porque muitos brasileiros, muitos empresários têm o seu passaporte bloqueado. Tá? Então, se tiver o passaporte bloqueado, ele tem um segundo passaporte de contingência, que é o passaporte paraguaio. Aí, Marcelo, você imagina você ir viajar com seu marido, chegar no aeroporto e ter uma ordem de bloqueio no passaporte seu e do seu marido. Aí você tira o outro passaporte e viaja. Então, assim, é um valor estratégico extremamente interessante. Muito bom. Porque ainda existe tanto preconceito com relação ao Paraguai? Existe preconceito em relação ao Paraguai por desconhecimento. Tá? As pessoas desconhecem o Paraguai, as pessoas têm uma ideia do Paraguai dos anos 90, dos anos 80, que realmente tinha muita bagunça, tinha muita corrupção. Ainda existe, sim, corrupção existe, mas ele tem se aperfeiçoado, tem melhorado, tem coibido, tem evitado. Tá? E assim, quem tem hoje uma ideia equivocada do Paraguai é porque simplesmente não conhece. Aí tem essa ideia preconceituosa, mas cabe a mim, como professor que sou, debelar essa ideia preconceituosa de forma educacional, de forma paciente, de forma didática e com a nossa catequese que a gente tem feito nas redes sociais e graças a Papai do Céu tem surtido efeito. Que bom. Eu acho que também isso vem muito em decorrência da... Vamos do histórico, né? Do histórico. Acho que a gente cresce ouvindo, Paraguai, coisa paraguaia, coisa... Pois é. Mas aí cabe a mim, didaticamente, mostrar que existe outra linha e desmistificar acabar com esse preconceito. Porque preconceito não é bom em nada, em nenhuma situação. Eu tenho certeza que depois dessa aula as pessoas vão abrir a cabeça com relação ao Paraguai, com certeza. O meu objetivo, Marcelo, também é esse. É ser didático, ser acessível e desmistificar, acabar com esse preconceito que ainda existe em relação aos nossos irmãos paraguaios. Porque eu lhe garanto que nós somos muito bem tratados por todos os paraguaios. Isso é uma honra. Você chegar na casa da pessoa, no país da pessoa, e a pessoa lhe tratar bem, lhe tratar com dignidade, com respeito. Então, isso aí é uma honra para a gente. Qual o tempo estimado para a conclusão de um processo de residência e cidadania? Marcelo, pelo menos de 3 a 4 meses consegue a residência e a cédula, né? 3 a 4 meses, em alguns casos 5 meses, mais ou menos isso. Aí depois da cédula, a gente faz o processo de abertura da empresa. Entendi. O que significa na prática a cidadania paraguaia para fins de liberdade financeira e tributária? Significa ter acesso a um passaporte que a justiça brasileira não bloqueia, significa ter acesso, se você tiver a empresa,
a possibilidade de receber e enviar pagamentos internacionais, significa ter acesso a uma conta bancária em dólar que não pode ter o sigilo quebrado, nem é bloqueada pela justiça brasileira, e significa a oportunidade de desbravar novos mercados e caminhos negociais, principalmente para quem quer importar, exportar ou ter um parque fabril. Por que não escolher Uruguai, Argentina, Panamá ou Dubai? Porque eu gosto do que é bom, sabe, Marcele? Eu gosto de tomar bons vinhos, eu gosto de comer boas comidas, gosto de viajar para bons lugares, mas eu prezo muito pelo custo-benefício. O Paraguai, ele é uma Toyota SW4. Tá? Uruguai, Dubai, Panamá é uma BMW X6. O seguro é 40 mil. O IPVA é 35. Se quebrar um parafuso, é uma fortuna. Então, assim, a Toyota SW4 atende minha demanda, custo de manutenção é mínimo, aguenta o trabalho e, enfim, é uma coisa racional. Ou uma Toyota SW4 ou um Toyota Corolla. São carros racionais. Então, o Paraguai ele é como se fosse um Toyota Corolla ou um SW4. Bom, confortável, apresentável, resolve o problema e se der qualquer problema mecânico, além de ser barato consertar, qualquer mecânico mexe. Então, assim, quem quiser andar de BMW X6, boa sorte. Eu vou preferir continuar andando de SW4. Professor, muito obrigado por ter esclarecido essas dúvidas sobre o Paraguai. Acredito que vai ajudar muitas pessoas, né, que têm interesse no país e se não tinham, com certeza, a partir de agora terão, porque foi uma verdadeira aula. Gostaria de te agradecer, né, enfim, por ter respondido as minhas perguntas, que foram muitas, mas que foram muito claras. Muito obrigada. Minha amiga Marcele, eu que agradeço pela sua atenção, pela sua paciência, pela sua gentileza e, sobretudo, pela oportunidade da gente esclarecer essas dúvidas e debelar esse preconceito em detrimento dos nossos irmãos paraguaios. Saúde, paz e sucesso a todos os nossos telespectadores. Me sigam no Instagram, me sigam no YouTube. Meu Instagram é Lucas Bonfim Advogado. Meu YouTube é LB Consultoria 369. Nosso site é lbconsultoria369.com. Muito obrigado. Forte abraço do amigo e professor Lucas Bonfim.